Olá pessoal, vamos ao módulo 10, continuando o nosso estudo da Política Nacional de Meio Ambiente. Agora na quarta parte do nosso estudo, trataremos no módulo 10 de um instituto importantíssimo que é o licenciamento ambiental, tão discutido no âmbito jurídico, tão relevante para as atividades econômicas, tão debatido no dia a dia jurídico e político do país. Vamos falar do licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental tem previsão, tem fundamento na própria Constituição, no parágrafo 1º do artigo 225, e vem tratado com mais detalhe na Resolução 237 de 97 do CONAMA, Resolução 237 de 1997. Esse é o instrumento normativo que trata do licenciamento ambiental no direito brasileiro. Nós vamos falar sobre o licenciamento, tratando da Resolução 237 de 97 e tratando também, por que não, da Lei Complementar 140 de 2011, que também toca no tema do licenciamento. A Lei Complementar 140, sobre a qual nós falamos no nosso módulo anterior, que também toca no tema do licenciamento. Então, basicamente, é sobre esses diplomas que nós vamos nos debruçar nesse módulo 10. Vamos lá, então, ver num primeiro momento o conceito de licenciamento, que hoje a gente pode encontrar, já estava na Resolução 237 e hoje está na Lei Complementar 140/11. Vamos ver o que diz a Lei Complementar 140/11 sobre o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo destinado a licenciar, quer dizer, a permitir determinadas atividades ou empreendimentos que utilizam recursos ambientais e que são, de algum modo, poluidores ou capazes de causar degradação. Então, toda atividade, todo empreendimento que se possa nomear, que se possa caracterizar como potencialmente poluidor, tem que passar por esse procedimento administrativo chamado licenciamento. O artigo 10 da Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81, já tratava do licenciamento, dizendo que dependiam desse procedimento toda construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades que utilizem recursos naturais e que sejam, usando a mesma locução, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes de causar degradação ambiental. É verdade que a Resolução CONAMA 237 de 97 já trazia um rol, já trazia uma relação das atividades que deveriam se submeter ao licenciamento. Então você já encontrava na resolução lá uma lista de atividades que certamente deveriam se submeter ao licenciamento. E há outras normas que fazem isso, especialmente nos estados, no âmbito estadual. Existem lá normas que trazem essas listas de atividades que devem ser licenciadas. Mas é importante observar que essa lista, essa relação não é taxativa, nunca pode ser considerada taxativa, porque deve sempre prevalecer a disposição legal que diz que toda atividade que seja potencialmente poluidora deve se submeter ao licenciamento. Então, estando ou não numa lista previamente definida num ato normativo, se ela for se considerar potencialmente poluidora ou causadora de degradação, ela tem que se submeter ao procedimento administrativo que nós chamamos de licenciamento ambiental. Veja que, para dar ampla publicidade a esse procedimento, a esse processo de licenciamento, para fazer isso, existe uma exigência de que todos os processos de licenciamento sejam, de algum modo, publicados, divulgados na imprensa, e é por isso que você vê uma exigência do parágrafo 1º do artigo 10, determinando que todos os pedidos de licenciamento ou os pedidos de renovação e a decisão, a concessão da licença, devem ser publicados em jornal oficial, bem como em periódico regional ou local de grande circulação ou em meio eletrônico de comunicação mantido pelo órgão ambiental competente. Então isso é para potencializar o
o direito à informação do cidadão, para potencializar aquela ideia de participação democrática na proteção ambiental, um dos princípios setoriais do direito ambiental. Há ainda uma outra exigência, uma outra norma muito interessante que visa a potencializar a obrigatoriedade do licenciamento, visa a potencializar a efetividade do licenciamento ao exigir que as instituições responsáveis por financiamentos, por incentivos públicos, por incentivos governamentais, devem condicionar a aprovação dos projetos que são submetidos a eles ao licenciamento. É por isso que quando alguém se dirige lá à Caixa Econômica Federal para buscar um financiamento para custear um determinado projeto, um determinado empreendimento, se trata de uma atividade, seja a Caixa Econômica Federal, seja o Banco do Brasil, seja o BNDES, seja uma instituição qualquer pública de financiamento ou incentivo, se essa pessoa pretende aprovar ali um projeto para obter um determinado financiamento, se trata de uma atividade que deve se submeter ao licenciamento, essas instituições públicas só aprovam e só devem aprovar os projetos com a apresentação de todas as licenças exigidas ou exigíveis para isso. É por conta dessa disposição que determina que esses entes públicos condicionem os projetos ao efetivo licenciamento, à comprovação do licenciamento. Isso está estabelecido no artigo 12 da Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, da Lei 6938 de 81. Outra questão importante que nós precisamos tratar é da competência para o licenciamento. Já que você sabe, as pessoas políticas, os entes da federação, têm a chamada competência concorrente, todos eles podem exercer competências administrativas para a proteção ambiental. No que se refere ao licenciamento, nós precisamos investigar essa questão da competência para licenciar, qual ente da federação seria competente para isso, como se define isso? Bom, em primeiro lugar, é importante trazer uma regra que está no artigo 13 da Lei Complementar 140/11. Esse artigo 13 traz a regra da unicidade do órgão licenciador. Então é preciso se identificar um único órgão competente para o licenciamento. Está dito no artigo 13 que os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados ambientalmente por um único ente federativo. Os outros podem até se manifestar ao órgão responsável, mas de maneira não vinculante. Então, só um dos órgãos, uma das pessoas políticas é competente para licenciar um determinado empreendimento. Isso, claro, existe para evitar a sobreposição de atuação de mais de uma pessoa política, e o que evidentemente é contraproducente, aumenta demais a burocracia das relações e, de algum modo, obsta a possibilidade de exercício de atividades econômicas, a possibilidade de conciliar as atividades econômicas com a proteção ambiental. Então é preciso que haja essa organização estabelecendo um único ente licenciador. Agora, como nós definimos qual é a pessoa política competente para um determinado licenciamento? É preciso observar as disposições da Lei Complementar 140/11, em especial dos artigos 7º, 8º e 9º, que tratam das competências da União, dos estados e dos municípios. E desses dispositivos, é possível extrair que há dois grandes critérios para definir a pessoa competente para um licenciamento. Há dois grandes critérios. E esses critérios são o da extensão ou dimensão do impacto ambiental e o da dominialidade do bem público afetado. Então, de algum modo, qual a extensão do impacto ou do dano de que se cogita e de quem é o domínio daquele bem público afetado. Claro que esses dois critérios, que esses dois fatores vão levar, na verdade, a um grande critério geral. Esse grande critério geral é o da prevalência ou predominância do interesse. É isso que deve nortear a definição sobre se a União, ou se o Estado, ou se o município é competente para o licenciamento. É essa predominância do interesse
Então você observa o empreendimento e nele verifica que predomina o interesse geral da União, ou prevalece um interesse localizado no Estado, ou até um interesse mais localizado ainda no município. E para se estabelecer qual interesse predomina, nós observamos aqueles fatores da dimensão, da extensão do impacto e do domínio do bem, da dominialidade do bem. Esses dois fatores são muito importantes para que nós consigamos chegar a esse critério geral da predominância do interesse. Podemos observar nesses dispositivos citados, que tratam das competências administrativas dos entes federativos, podemos ver lá no artigo 7º as ações administrativas que incumbem à União e o inciso 14, que é o que trata das competências para o licenciamento. Por exemplo, então, a União licencia bens, empreendimentos localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil em país limítrofe. Ou, por exemplo, localizados ou desenvolvidos em terras indígenas. Ou, por exemplo, localizados e desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União, exceto a APA, exceto a Área de Proteção Ambiental, que não acarreta esse deslocamento. Por exemplo, a União deve licenciar empreendimentos localizados ou desenvolvidos em 2 ou mais estados, e assim por diante você encontra aí as competências da União. Já os estados, cujas competências estão definidas no artigo 8º, devem promover o licenciamento ambiental de empreendimentos utilizadores de recursos naturais e, eventualmente, potencialmente poluidores, aquelas locuções que você já conhece, ressalvado o disposto nos artigos 7º e 9º, quer dizer, as competências da União e as competências dos municípios. E deve também promover o licenciamento de empreendimentos localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídos pelo Estado, exceto a APA, porque a APA não acarreta esse deslocamento. E o artigo 9º, ações administrativas dos municípios, competências dos municípios, define no inciso 14 que o município deve promover o licenciamento, a linha A, dos empreendimentos que possam causar impacto de âmbito local, conforme tipologia, conforme características, conforme definição estabelecida pelos conselhos estaduais de meio ambiente, que vão considerar critérios de porte, do potencial poluidor, da natureza da atividade. E, finalmente, também incumbe ao município licenciar empreendimento localizado em unidade de conservação que foi por ele criada, que foi instituída pelo próprio município. Da análise do que se observa nos artigos 7º, 8º e 9º, é possível extrair algumas consequências. Em primeiro lugar, que a definição da competência para licenciar passa, primeiro, pela verificação da incidência da atuação da União. Então, digamos que é preponderante, que deve prevalecer, que há uma primazia das competências da União quando se verifica uma das hipóteses de sua atuação. Não configurada a hipótese de atuação da União, nós precisamos verificar se trata de impacto local, conforme aquela tipologia definida pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, e aí a competência é do município. Finalmente, não verificada a competência da União, nem competência do município, a competência seria estadual. De modo que se pode concluir que, para licenciamentos, a competência estadual é, de algum modo, residual. Não é só as hipóteses restantes é que ficam, então, sob a égide, sob a competência do Estado. Em primeiro lugar, se verifica se trata de competência da União. Se não for da União, aí verificamos se é do município. E só aquilo que restar, então, fica para o Estado. Isso se extrai da própria redação desses artigos 7º, 8º e 9º, especialmente porque os artigos 8º e 9º ressalvam a aplicação das normas relativas à União. Então, em primeiro lugar, sempre a União.
E o artigo 8º, que trata das competências do Estado, ressalva tanto a competência da União quanto a do município. Então, por último, fica a competência do Estado. É assim que nós podemos extrair essas conclusões sobre as competências dos entes federativos. Uma última observação, é preciso lembrar também aquilo que nós tratamos no último módulo, que a Lei Complementar 140/11 estabelece aqueles mecanismos de cooperação e lá nós encontramos aqueles conceitos de atuação supletiva e de atuação subsidiária, que de algum modo podem alterar essa configuração das competências no licenciamento. É por isso que você pode, então, encontrar algo diferente daquilo que está inicialmente descrito lá nos artigos 7º, 8º, 9º, lembrando que há aquelas possibilidades de atuação supletiva e de atuação subsidiária, assim como outros mecanismos de cooperação estabelecidos na Lei Complementar 140/11, do que nós falamos no último módulo, você se lembra, as comissões, bipartites, tripartites, os consórcios, os convênios, assim por diante. É assim que se configura a questão da competência no licenciamento. Vamos falar agora dos prazos de tramitação do licenciamento, algo que é muito relevante, algo que sofre também influência de uma disposição constitucional bastante conhecida, do chamado princípio da duração razoável do processo, que vale no processo judicial, por que não dizer vale também no processo administrativo, está expresso na Constituição Federal. Então, o procedimento de licenciamento deve se encerrar, deve transcorrer e se encerrar num prazo razoável, sim. Claro, não pode se arrastar por longos anos, não deve ser assim, por duas razões. Primeiro, porque isso prejudica sensivelmente a proteção ambiental e você já sabe que a tutela ambiental deve ser preferencialmente preventiva. Então, os mecanismos estatais devem agir a tempo, devem atuar a tempo de evitar, de minimizar os possíveis danos ou impactos. E uma segunda razão, o tempo também é um fator bastante significativo do ponto de vista econômico. Não é à toa que se diz que tempo é dinheiro. Então, para os empreendedores, um procedimento de licenciamento que demore muito tempo prejudica sensivelmente os seus interesses econômicos, sem dúvida. É por isso que nós precisamos, então, de um licenciamento que atenda àquele direito fundamental à duração razoável do processo. Veja que diz a Constituição Federal no artigo 5º, inciso 78, a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da tramitação desse processo. Nessa linha, a Lei Complementar 140/11 trouxe importantes inovações, especialmente no artigo 14. O artigo 14 inicia por dizer que os órgãos licenciadores, algo bastante óbvio, mas é assim, muitas vezes a lei diz algo que para nós parece óbvio, mas é importante que se diga, os órgãos licenciadores devem observar os prazos estabelecidos para a tramitação dos processos de licenciamento. Quer dizer, os prazos definidos na lei ou em atos regulamentares não se destinam somente ao empreendedor, como também se destinam aos órgãos públicos que devem respeitar esses prazos. Veja que os parágrafos do artigo 14 vão na mesma linha de raciocínio, na tentativa de organizar a tramitação do procedimento de uma maneira que propicie essa duração razoável da sua tramitação. O parágrafo 1º do artigo 14 diz que as exigências de complementação, isso quer dizer quando o órgão público analisa a documentação de um determinado licenciamento e pede que se complemente, que se esclareça determinada questão, essas exigências de complementação devem ser comunicadas ao empreendedor de uma única vez. Essa é uma ideia para que não ocorra do órgão público exigir um documento, exigir um esclarecimento e depois que feito esse esclarecimento, exigir uma outra complementação e assim por diante. Isso poderia atrasar demais o procedimento. Então é dito que o órgão licenciador deve exigir uma única vez a complementação, o esclarecimento de que ele precisa. Essas exigências de complementação, de outro lado,
suspendem o prazo de aprovação, quer dizer, aquele prazo que o órgão público tem que respeitar, e do prazo máximo de duração do licenciamento, ele é suspenso, claro, no momento em que o órgão público exige que o empreendedor complemente a documentação, porque aí o empreendedor é que pode atrasar essa entrega e isso não pode submeter o órgão público. Pois o parágrafo 3º expõe que o decurso do prazo de licenciamento sem a emissão da licença não implica a emissão tácita, nem autoriza o empreendimento, nem autoriza a atividade, mas instaura a competência supletiva referida no artigo 15. Essa é uma questão muito interessante do ponto de vista do direito público, do ponto de vista dos efeitos do silêncio da administração pública. Então é importante mencionar que nesse caso, como se trata da proteção ambiental, como o interesse maior de que se cuida é a proteção ambiental, o legislador não estabeleceu um efeito, digamos, mais forte do silêncio da administração pública. Alguns defendem isso, alguns defendem com ênfase que a demora da administração pública deveria, então, conduzir a uma licença tácita, a um cheque em branco para a atuação do empreendedor em razão dessa demora. Mas isso o legislador não admitiu e deixou claro que o órgão público deve respeitar o prazo de tramitação do licenciamento, mas eventual desrespeito não conduz a uma licença ou autorização tácita, não permite assim que o empreendedor saia exercendo a sua atividade sem um reconhecimento oficial de sua possibilidade. Há uma ressalva do próprio dispositivo que diz não autoriza tacitamente a atividade, não licencia tacitamente a atividade, mas permite a instauração da competência daquela chamada atuação supletiva de que nós tratamos no último módulo. Esse é um ponto interessante, claro, se alguém tenta licenciar um empreendimento lá no município, por exemplo, e o município não lhe dá uma resposta, passado o prazo de tramitação do licenciamento, ele não consegue concluir esse licenciamento, haveria a possibilidade de requerer o licenciamento no nível, na esfera estadual ou até na esfera da União, dependendo do caso, já que essa demora possibilita essa atuação supletiva, conforme disposto nesse parágrafo 2º do artigo 14. Há uma última previsão no parágrafo 4º, que diz que a renovação das licenças ambientais, uma vez licenciado o empreendimento e vencida a licença, a renovação da licença deve ser requerida com uma antecedência mínima de 120 dias da expiração do seu prazo de validade. E veja, feito isso, feito o requerimento de renovação com essa antecedência, fica então automaticamente prorrogado o prazo de validade até a manifestação definitiva do órgão competente. Então essa é uma garantia para o empreendedor que, se respeitar esse prazo, requerendo a licença com essa antecedência, vai ter essa garantia de continuar a exercer sua atividade enquanto o órgão ambiental não lhe dá uma resposta final, não avalia esse pedido de renovação de licença, sem o risco de estar ilegalmente exercendo a sua atividade. Então, feito o requerimento nesse prazo, o prazo de validade da licença automaticamente se prorroga até que o órgão licenciador dê a resposta sobre o pedido de renovação. Importante mencionar também que a Resolução 237 de 97 já previa a necessidade de se estabelecer prazos de análise, prazos de tramitação do licenciamento, prazos diferenciados dependendo da complexidade da atividade, do empreendimento que se licencia, dependendo das características daquele específico processo de licenciamento. Isso já estava estabelecido na Resolução 237 de 97, dizia lá o artigo 14 que o órgão ambiental poderia estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença em função das peculiaridades da atividade ou do empreendimento.
mas deveria ser observado um prazo máximo de 6 meses a contar do ato de protocolar o requerimento até o seu deferimento ou não, ressalvados os casos em que houver estudo de impacto ambiental e audiência pública, evidentemente, licenciamentos mais complexos, quando o prazo poderia ser de, no máximo, 12 meses. Tudo isso naquela linha da duração razoável do processo, algo que deve nortear também os procedimentos, os processos administrativos, algo que deve nortear o licenciamento. Segue a resolução CONAMA 237 de 97, nos dando subsídios para a compreensão, para o estudo do processo de licenciamento, e é no artigo 10 da resolução 237 que nós encontramos, de algum modo, um rito, uma sequência ordenada de atos que o órgão público deve seguir, que um licenciamento deve conter. Vamos ao artigo 10 da resolução 237 de 97. O artigo 10 dessa resolução, então, em primeiro lugar, prevê a necessidade de definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do empreendedor, daquilo que ele deve entregar, do que deve conter o pedido de licenciamento, dos documentos, os projetos, os estudos, o que for necessário a iniciar esse licenciamento, o que for necessário a requerer a licença respectiva. É nessa fase que se elaboram os chamados termos de referência. Um termo de referência é um documento que norteia a entrega de um requerimento de licença, de um estudo ambiental. O órgão ambiental, por meio de um termo de referência, diz ao empreendedor o que ele deve entregar, de que modo ele deve proceder para dar início ao processo de licenciamento. Então, com base nesse documento, nesse termo de referência, nessa definição inicial, o empreendedor formula de fato o requerimento da licença ambiental, o que seria aí o nosso segundo passo, com os documentos, projetos e estudos pertinentes, claro, e com aquela devida publicidade de que nós já falamos. Num terceiro momento, então, o órgão ambiental vai efetivamente analisar o que foi entregue, analisar esses documentos, esses estudos e fazer as vistorias, as diligências que se mostrarem necessárias. Após essa análise, é possível haver essa solicitação de esclarecimentos, complementações pelo órgão competente, se for o caso, porque nem sempre é exigível, nem sempre é necessário, mas quando couber, segue-se então o momento de realização da audiência pública, de discussão dos aspectos ligados àquele licenciamento. E vem um segundo momento em que podem ser solicitados esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental em decorrência das audiências públicas. Veja que nós já dissemos que há uma norma na Lei Complementar 140/11 que exige que as solicitações de complementações, de esclarecimentos do órgão ambiental em relação ao empreendedor sejam feitas numa única oportunidade, uma única vez, até para propiciar a razoável duração do processo, para não atrasar esse procedimento de licenciamento. E o rito estabelecido lá no artigo 10 da Resolução 237/97, na verdade, prevê 2 momentos de solicitação, de complementação ou esclarecimentos. É preciso, então, interpretar o que está na 237/97 de acordo com a Lei Complementar 140/11, que lhe é posterior. Embora não haja necessariamente, nesse caso, um conflito entre essas disposições, porque a própria Lei Complementar 140/11 admite novas solicitações de esclarecimentos decorrentes de novos fatos, decorrentes de fatos ou circunstâncias supervenientes. E no caso do rito estabelecido aqui no artigo 10, há também essa circunstância, você pode observar quando, num segundo momento de solicitação de esclarecimentos, está dito aqui quando a necessidade for decorrente das audiências públicas, né?
De modo que isso também é um fato, uma circunstância superveniente. Pode surgir algo na audiência pública a que não se tinha atentado antes, e isso pode ensejar uma nova solicitação de esclarecimentos. Bom, finalmente vem então um parecer técnico, um documento técnico conclusível, se necessário, um parecer jurídico também, e aí sim a decisão, o deferimento ou indeferimento do pedido de licença, o ato final que se almeja aí nesse procedimento administrativo, uma série ordenada de atos, todos dirigidos a esse ato final, que é finalmente aí o deferimento ou indeferimento da licença pleiteada. É preciso, quase nos encaminhando para o final desse módulo, tratar da natureza jurídica da licença ambiental. Esse é um tema relativamente polêmico, porque normalmente nós costumamos tentar encaixar um instituto novo, um instituto que nos chega naquelas categorias tradicionalmente conhecidas, classicamente conhecidas. E não foi diferente com a licença ambiental. Surgida a licença ambiental, logo surgiu a necessidade de se identificar o que era aquilo, qual a sua natureza jurídica, se ela era de fato uma licença, como aquela licença administrativa, classicamente estudada no direito administrativo, ou não, se ela se revelava próxima da autorização, um outro ato administrativo, classicamente, tradicionalmente estudado no direito administrativo. A grande questão era saber se a licença ambiental era um ato vinculado ou discricionário, se a licença ambiental era uma típica licença administrativa ou não. Bom, é bastante difícil encaixar esse instituto novo nas categorias já existentes. É verdade que alguns se posicionam dizendo que a licença ambiental é sim uma licença administrativa por ser um ato absolutamente vinculado. Nós entendemos que é possível traçar alguma aproximação entre esses institutos, mas não nos parece correto dizer que são idênticos. E explico por quê. A licença ambiental tem suas peculiaridades que podem ser observadas no próprio tratamento da lei sobre os diversos temas ligados à concessão desse ato. Veja, por exemplo, o que está estabelecido no artigo 19 da Resolução CONAMA 237/97. Ali está dito que o órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, pode modificar as condições, as medidas estabelecidas numa licença. Pode também suspender ou cancelar uma licença expedida, quando verificar violação de determinadas condicionantes, omissão ou falsa descrição de informações relevantes, ou mesmo superveniência de graves riscos ambientais e de saúde. Essa última locução, especialmente esse inciso 3º do artigo 19, nos mostra que resta ao órgão licenciador uma margem de avaliação discricionária, ainda que se diga que é uma discricionariedade técnica, mas há uma margem de avaliação discricionária que não permite dizer que a licença ambiental seja um ato exatamente idêntico à tradicional licença administrativa. É sim um ato que se aproxima da vinculação dos atos administrativos como a licença, mas no qual ainda é possível observar algum espaço para avaliação discricionária do órgão licenciador, o que de fato torna impossível estabelecer que seja a licença ambiental idêntica à licença administrativa, assim como evidentemente também não é idêntica a uma autorização administrativa, é de fato um ato sui generis, é de fato um ato próprio do direito ambiental. A Resolução CONAMA 237/97 nos traz ainda as 3 espécies de licenças ambientais existentes no nosso sistema: a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. A licença prévia é concedida numa fase ainda de planejamento do empreendimento. Então, nesse momento, avaliam-se a sua localização e a sua concepção, avalia-se a sua viabilidade ambiental.
estabelecem-se requisitos básicos e condicionantes para as próximas fases. Já na licença de instalação, aí sim, autoriza-se já a adoção de medidas para a efetiva implantação do empreendimento, de acordo com as especificações constantes já de projetos mais específicos aprovados, já incluindo as medidas de controle e as condições necessárias para a operação. E vem em seguida, então, a licença de operação, que autoriza efetivamente o funcionamento do empreendimento, após a verificação de que se cumpriu o que estava nas licenças anteriores. Então, finalmente, na licença de operação, constam todas as medidas de controle ambiental e as condicionantes para um funcionamento seguro daquele determinado empreendimento. Vejam que a própria resolução 23797 menciona que essas licenças ambientais podem ser requeridas isoladas ou conjuntamente, mas é muito comum, é muito mais comum nós vermos uma certa ordem lógica no requerimento dessas licenças, no requerimento e na expedição dessas licenças, de modo que é bastante frequente que a licença prévia venha seguida da licença de instalação e seguida esta pela licença de operação, sendo este, claro, um caminho natural na construção, na concepção, na construção e no funcionamento de um determinado empreendimento, de uma determinada atividade econômica. É normalmente o que acontece, elas são requeridas e deferidas sucessivamente, como nós podemos observar nesse esquema que está aí na sua tela. É isso sobre o licenciamento. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer a vocês. E no próximo módulo nós encerramos os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. Até lá!